Fala galera, beleza? Hoje a gente tem um vídeo aí sobre a Grécia Antiga, né? Que é a nossa matéria basicamente aí de todo esse bimestre, tá? Na verdade a gente não vai fazer isso só em um vídeo, tá? Esse vídeo talvez fique um pouquinho longo, mas pode ir pausando aí, assistindo ele da maneira que você achar melhor, tá bom? Mas a gente não vai terminar de falar de Grécia hoje. Na verdade a gente vai falar da formação da Grécia hoje, um pouquinho aí, né, do geralzão da Grécia. E os assuntos como a democracia ateniense, os conflitos gregos aí, o período helenístico, a gente vai deixar para um outro momento, tá? Para um outro encontro que a gente vai ter aí. Na verdade, mais dois encontros aí, tá bem? Então vamos lá, né? Deixa eu começar aqui a passar. Primeira coisa a dizer sobre os gregos, galera, é que os gregos, na verdade, eles não existiram, tá? Meio esquisito falar assim, né? O que eu quero dizer é o seguinte, esse nome grego, né? Essa ideia, inclusive, que os gregos eram um único povo e tudo mais, isso é mentira, na verdade. Esse nome grego vem, na verdade, dos romanos, que ao entrar em contato com a ilha de Creta, que está aqui embaixo, para vocês verem, né? Chamaram aquelas pessoas de cretos, e aí quando estudaram um pouco da cultura do resto da Hélade, que é esse continente, né, esse pedaço aqui do continente que a gente chama hoje de Grécia, eles vão entender, né, que as pessoas que viviam em Creta tinham uma características muito próximas do restante aí da Hélade, então vão chamar todo mundo de Creto. E aí a gente vai depois ir corrompendo um pouco essa palavra até chegar no greco e depois chegar no grego, como a gente conhece. Tudo bem? Então esse é o primeiro ponto. Outra coisa bacana de saber é que os gregos, né, todos esses povos que eles compõem aí, como os aqueus, eólios, jônios, dórios, eles não vêm da Grécia, né? É uma maluquice, mas é verdade. Eles são, na verdade, povos que migram para essa região, né, nesse primeiro momento. A essa região toda aí, né, que hoje nós chamamos de Grécia, que é o país Grécia hoje, eles chamavam de Hélade, na verdade. Os gregos mesmo nunca se chamaram de gregos. Na verdade, eles vão se chamar dos seus próprios povos, né, aqueus, jônios, dórios, ou da cidade ao qual eles pertencem, né, como atenienses, espartanos, né, tebanos, e assim vai, né? Mas quando eles queriam se referir a uma ideia mais geral, eles se chamavam de helenos, tudo bem? Continuar aí. Nós temos até hoje muitas características, né, muitas coisas que são aí fruto da influência grega, né? Uma delas é o teatro, por exemplo, principalmente esse estilo de teatro, que é o teatro, né, que é de esqueci o nome agora, que tem essa arena aí no meio, mas esse teatro todo aí, né, essa ideia de plateia, a ideia da política, a democracia, enfim, uma série de coisas que a gente tem hoje são aí, na verdade, influências da cultura grega, que a gente guarda. Por isso que essa é uma civilização que a gente estuda tão afinco. Tudo bem? Os gregos também eram muito conhecidos pela sua arquitetura, algumas delas, como esse templo, por exemplo, o Partenon existe até hoje, né? Geralmente templos dedicados aí aos deuses, o Partenon especificamente de cada deus Afrodite, né? Então a gente tem aí uma série de elementos culturais, arquitetônicos, artísticos, enfim, dos gregos até hoje aí na nossa vida. Tudo bem? Mas vamos aí parar de, né, falar do geralzão e ir um pouco aí para os gregos de fato, né? Gente, já que eles são vários povos, como eu falei para vocês, já que eles são aqueus, jônios, eólios e dórios, são quatro povos principais, né? Por que então a gente chama todo mundo de grego, né? Porque além deles habitarem o mesmo lugar, deles compartilharem uma região chamada Hélade, esses caras tinham uma visão de mundo muito parecida, né? Por exemplo, todos eles eram antropocêntricos. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que a base deles de pensamento baseava-se na razão, no homem, né? Diferente um pouco da antiguidade oriental, que a gente estudou no último bimestre, que as pessoas eram teocráticas e teocêntricas e que a religião estava no centro de tudo e tal. Para os gregos, não. A figura humana, a razão, a capacidade humana é que regia aí a cultura deles, tudo bem? Outra coisa importante para a gente colocar todos aí numa mesma lógica é que eles partilhavam a mesma língua, né? Embora eles fossem de culturas diferentes, o ano de convivência aí fez com que eles falassem aí a mesma língua. Obviamente, com regionalidades, com sotaque, assim como a gente tem no Brasil hoje, né? É bastante diferente o sotaque que a gente tem no norte do país do que a gente tem no sul, centro-oeste e tudo mais, né? Para os gregos era mais ou menos isso, né? Eles falavam a mesma língua com algumas das suas regionalidades, tudo bem?
por serem antropocêntricos, ou seja, por colocarem a figura humana nesse centro do mundo, eles também eram muito racionalistas, né? Baseavam suas ideias e a solução dos seus problemas no pensamento racional e não numa ideia de rezar e esperar que as coisas acontecessem, né? Ou baseasse em alguma coisa sobrenatural. Fala, pô, mas os gregos não eram, tipo, não tinham as mitologias, não tinham os deuses? Tinham, né? Na verdade, eles cultuavam vários deuses. Mas a própria religiosidade grega era um pouquinho diferente, galera. Né? Se a gente pensa os deuses gregos, eles são muito diferentes, né, do que a gente tem geralmente, por exemplo, quando a gente pensa no Deus cristão, né? Porque se a gente pensa no Deus cristão, ele é um ser de super virtude, né? Ele não tem falhas, ele não tem defeitos, ele é perfeito, onisciente, onipotente, etc. É capaz de ver tudo, de saber tudo e tudo mais. Já os deuses gregos não são bem assim, eles são poderosos, né? Eles têm poderes, literalmente, né? Porém, eles têm vícios também, né? Se a gente pega, por exemplo, Hera tenta ficar matando os filhos aí que Zeus tem com outras mulheres, né? Você tem várias histórias onde os deuses são enganados por mortais, né? Então a gente tem a história da própria Guerra de Troia, a gente tem a história do Orfeu, né? Uma série de histórias aí que a gente pode citar como histórias onde mostram que a figura humana, né? Que essa criatura, o ser humano, né, o homem, ele consegue aí, de certo modo, ludibriar ou trocar uma ideia aí, né, com os deuses de igual para igual. Algo que é impensável em outras culturas, né? Então essa religiosidade com premissas mais humanas é algo bem típico da cultura grega e da cultura grega como um todo, de todos os helenos, de todas as pessoas que habitavam aquela região chamada Hélade, tudo bem? E era uma sociedade patriarcal. Os gregos são bastante machistas, né? Se você pega aí os grandes nomes gregos, os grandes heróis gregos, a sua grande maioria serão homens, né? E as mulheres geralmente são vistas como posse desse homem ou como cidadãs de segunda categoria. Tudo bem? Não está tudo bem, isso, obviamente, né? Mas entenderam até aqui? Uma outra coisa curiosa sobre os gregos é a dualidade grega, né? A gente está acostumado a viver num mundo que é muito abarcado e é muito influenciado por uma moral cristã religiosa, né? Então a nossa dualidade é entre o bem e o mal. Nós definimos as coisas entre boas e ruins, no sentido mal com L mesmo, de maldade, né? Entre o que é bom, o que é de Deus e o que não é bom, o que é maligno e tal. Os gregos não tinham essa visão. Para eles era ordem e caos. Então você tinha que buscar sempre a ordem, né, e fugir do caos. Inclusive, não sei para quem curte Star Wars, né, o George Lucas ele baseia muito a sua ideia entre Siths e Jedi nessa ideia, né, sendo os Jedi representando a ordem aí e os Siths representando o caos. Mas isso é para quem aí, né, curte Star Wars. Dentro disso eles iam tirando várias concepções. Por exemplo, a ordem é o espaço da razão, espaço de você ser racional, onde você toma decisões mais cientes, né? Eles são racionalistas, pensando tudo. Já o caos é o espaço da emoção, né? Quando você tá envolto em emoções, medo, raiva, etc., você não pensa direito. Então isso é um problema, isso causa um problema. A ordem, então, seria o espaço do amor. Para os gregos, o amor é racional, né? Ele é algo que você entende. E o caos é o espaço da paixão, por exemplo, né? Inclusive, a palavra paixão vem de pathos, P-A-T-H-O-S, que é a mesma palavra que dá origem à patologia, doença. Muito louco, né? O jeito que os gregos aí pensam essa visão de mundo, né? Mas como é que a civilização grega se formou, galera? Como é que eles, né, conseguem aí chegar a ser essa civilização tão importante que a gente tem e como, né, que esses quatro povos se misturaram ali e tal? Qual que foi essa bagunça? A gente divide, na verdade, a história grega nesses 5 períodos aí, né? O período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o clássico e o helenístico, né? É, esse homérico, pré-homérico, ele tem a ver com um escritor que teria sido aí uma das principais fontes que a gente teve sobre esses períodos, que é o Homero. Então, aquilo que vem no período, né, que o Homero escreveu, a gente chama de período homérico, né? E o que vem antes do Homero ter escrito, a gente chama de período pré-homérico. Mas depois vem o arcaico, o clássico e tudo mais. O helenístico, quando a gente vai falar da civilização dos macedônicos e tudo mais. A gente vai passar por todos esses períodos, tudo bem? Mas nem todos nessa aula. Hoje a gente vai falar basicamente do pré-homérico, homérico e arcaico, que é o período mesmo da formação da civilização grega.
Aquele momento que a gente fala da Esparta, de Atenas, essas guerras, aquela coisa toda é do período clássico, que nós vamos falar na próxima aula, que será, na verdade, uma aula através do Google Meet, né, o que a gente chama aí de live. Bem, vamos ver se vai dar certo aí. Tudo bem? Mas hoje a gente vai falar aí desses três, tá? Vamos começar então pelo período homérico, né? Desculpa, o período pré-homérico. O período pré-homérico é quando esses caras começam a ocupar essa região chamada Hélade, onde hoje nós chamamos de Grécia. Tudo bem? No primeiro momento, né, já inicia com treta, já inicia com guerra esse período, porque vai chegar nessa região um povo chamado Aqueu, tudo bem? Que nós também chamamos de micênicos, porque eles formam uma cidade, né, chamada Micênia, ou Micém, e de quem vem, né, dessa cidade seria, então, os micênicos, né? Esse povo, quando chega, ele percebe que já tem um povo ali, que é um povo que vem da ilha de Creta, que meio que domina aquela região, e pega, inclusive, alguns povos que existem ali como escravos e tal. E os aqueus acabam entrando nessa dança. Bem, eles acabam sendo pegos como escravos também, muitas vezes por Creta e tudo mais, né? Inclusive, os cretenses, eles tinham várias lendas, né? Eles viviam numa ilha, que era uma ilha muito, que recebia muitos comerciantes e tudo mais, e tinha um palácio luxuoso incrível. Aliás, os gregos nessa época, galera, eles recebiam muita influência do Oriente, né? Da Índia, dos povos que vinham de hoje, nós conhecemos como Índia, e de povos aí do Oriente Médio. Então, os palácios deles lembravam muito aqueles palácios luxuosos que a gente vê aí, né, nessas regiões nesse momento. Né? E em Creta tinha um palácio riquíssimo, muito bonito, super luxuoso. Só que em volta desse palácio tinha um grande labirinto. Né? E as lendas que contam sobre esse labirinto é que existia dentro dele um minotauro, né? Uma criatura meio homem, meio touro, que matava e devorava as pessoas que entravam nesse labirinto. É muito legal a gente pensar as mitologias gregas, porque elas ajudam a gente a entender um pouco, né, sobre o que estava acontecendo nesse momento, porque a lenda do Minotauro não é uma lenda contada pela população de Creta, né? É uma lenda contada pelos aqueus, né? Que mostra pra gente que os aqueus morriam de medo, na verdade, dos cretenses. Que os cretenses sempre representavam essas criaturas, né, poderosas e tudo mais. Só que na história do Minotauro, né, um grande herói vai entrar nesse labirinto, que é o Teseu, e vai conseguir matar o Minotauro, né? O que isso representa pra gente? É um momento onde eles não sentem mais tanto medo dos cretenses, e isso tem um motivo, porque nesse conflito, na verdade, os aqueus conseguem vencer os cretenses e estabelecer uma vida de boa ali na Grécia. Quando eles fazem isso, galera, os aqueus começam a pensar, mano, peraí, a gente, né, tá bem, a gente consegue, a gente não é qualquer civilização. A gente enfrentou aqui um inimigo que se opunha a gente, que era mais poderoso que a gente venceu. Então, eles começam ali a formar suas cidades e tudo mais. Como eles vão ter muito contato com essa população de Creta durante esses anos e anos e décadas, esses séculos de guerra, essa civilização vai ficar muito parecida uma com a outra. Então, esse primeiro momento, a gente não vai falar, por exemplo, civilização micênica, a civilização dos cretenses. A gente mistura essas duas coisas. O que nós temos aí é uma civilização cretomicênica. Então, toda vez que vocês virem essa expressão, civilização cretomicênica, quer dizer esse grupo que surgiu do contato aí, né, entre os aqueus que estavam chegando nessa região e os cretenses que já viviam ali na região de Creta, tá? É algo muito parecido que vai acontecer com o fim do Império Romano, com a chegada dos germânicos, né? A mistura entre os latinos que viviam ali, né, na região do Império Romano, mais os germânicos, vai dar origem a uma série de povos aí europeus. Tudo bem? Com o tempo vai acabar chegando outra galera, os jônios e os eólios. Porém, tinha, né, espaço ali, os caras conseguiam viver de boa, então ninguém mexe com ninguém, os jônios chegam tranquilões, os eólios chegam tranquilões e se estabelecem na região. É por isso que eu falo que os gregos, eles não são da Grécia, eles invadem a Grécia, eles ocupam essa região. Tudo bem? Tudo vai ficando de boa até que a gente chega no período homérico, né, onde a gente vai ter as diásporas. Gente, toda vez que vocês lerem diáspora, quer dizer um espalhamento, é quando uma população, geralmente uma população de um grupo, de um povo, se espalha para uma região, seja porque ela quis, porque ela precisou ou porque ela foi obrigada a isso, tudo bem? E aí, como é que isso acontece aqui nos gregos, né?
Primeiro que os gregos, eles assim, eles estão numa região grande, né? A Hélade, ela é relativamente grande, mas ela não é uma região muito fértil, uma região extremamente montanhosa. Na verdade, os gregos têm o mar e a montanha, e a terra mesmo que é assim para você plantar, ela é muito pouca e assim não é muito forte, né? Então, meio que as cidades elas vão ficando isoladas. As pessoas não conseguem assim formar um grande reino porque eles não conseguem muitas conexões. Daí não é à toa que a gente vai ter na formação dos gregos várias cidades-estado, cidades que meio são autossuficientes entre si ali e não tem muitas conexões com outras, tá? Apesar disso, a gente vai ter um período de uma invasão, uma primeira grande invasão desse território grego, que é dos dórios. Quando os dórios chegam, galera, eles não vão ser igual os aqueus, que vão chegar de boa, assim, começar a ser dominados e aí vão se revoltar. Os dórios já chegam descendo porrada em todo mundo, tá ligado? E os dórios, eles têm uma grande vantagem. Os dórios são um povo extremamente guerreiro. Eles sabiam fazer a metalurgia do ferro. Falou, louco, os caras não sabiam antes? Não, mano, os caras não sabiam antes. Os caras o que sabiam fazer eram armas de bronze. Era a arma mais forte que eles tinham, né? E o bronze, ele é forte, ele é resistente. O bronze é capaz aí de cortar uma madeira, ok. Mas o bronze não é páreo para o ferro, galera. Se você pega uma espada de ferro e soca no escudo de bronze, você parte o escudo de bronze no meio, né? Então, tipo, quando os Doros chegam com esse ferro dando porrada em todo mundo, isso vai mexer com a Grécia. Vai mexer tanto que até a própria lógica, né, de organização, de estrutura e de aparência das construções gregas mudam. Né? Lembra que eu falei para vocês que eles tinham palácios luxuosos, aquela coisa bonita? Isso acaba. As proteções, as casas agora têm que ser para se proteger. Aí é que a gente vai ter aquela Grécia mais quadradona mesmo, aquelas grandes construções com várias pilastras, aquela coisa toda, né? Por causa da invasão desses povos, né? Além disso, os dórios eles começam a tomar as terras e a galera, meu, tem que vazar. Então, essa primeira diáspora grega, esse primeiro espalhamento, ele vai ver porque essa galera está fugindo dessa invasão dos dórios, né? Quando os dórios chegam muito mais fortes, ela fala, mano, a gente não consegue ficar aqui, esses caras estão dando porrada pra caramba, a gente não tem o que fazer, então vamos embora. Então eles juntam uma galera e fogem, né? E acabam indo aí para várias regiões, principalmente a região hoje que nós conhecemos como Turquia. Tudo bem? Porém, fica um pessoalzinho. Esse pessoalzinho que ficou, ele acabava tendo que achar sua terra fértil. Eles não conseguem ficar na terra dos Dórios. A terra que os Dórios tomam é deles. Se ficar, vai ter que trabalhar para os Dórios. Então eles acabam fugindo. Só que é um grupinho pequeno de pessoas, né? É tão pequeno que basicamente só é baseado naquele líder, né? Aquele homem mais velho ali. E são comunidades onde basicamente quase todo mundo é parente, né? Essas comunidades são chamadas de genos ou genos, Geno, tá? Você fala do jeito que você quiser. E por ser uma comunidade feita, né, um grupo feito de vários genos, nós temos aí então a comunidade gentílica, que é esse primeiro momento. Quando você lê comunidade gentílica em uma prova, em alguma coisa assim, basicamente ele está falando desse período onde grande parte da população grega se divide em pequenos genos. Tudo bem? Nem Gente, esses genos ou genos, como é que eles funcionavam? Era uma comunidade tão pequena que eles acabavam partilhando tudo entre eles, né? Então, por exemplo, fala assim, pô, mas não tinha ninguém mais importante? Lógico que tinha. Geralmente os homens, mais uma vez, sociedade patriarcal, lembra? Mais velhos, eles eram mais importantes, tomavam mais decisões. Mas na hora de comer, todo mundo comia a mesma coisa, vestia a mesma coisa, né? Não tinha muito problema com isso. Fala, nossa, professor, os gregos comunistinha. Não exatamente, né? Porque essa ideia não existia ainda na cabeça, mas eles partilhavam tudo, era uma economia bastante igualitária, sim, nesse sentido. Tudo bem? Só que aí, né, os genos vão começando a assim, se ficar, né, se estabelecer em alguns lugares e a comunidade começa a crescer. Quando a comunidade começa a crescer, eles acabam lidando com a falta de recursos. Lembra que eu falei? Não existiam tantas terras férteis na Grécia. Então, quando eles não conseguem plantar muito, não conseguem tirar muito daquela terra. Então, vai chegar um momento que não vai ter comida para todo mundo. E aí? Como é que a gente vai fazer agora? Não dá para dividir tudo para todo mundo. Então, alguém vai comer e outro não vai comer. Quem que a gente decide que vai ou não vai comer? Né? Tem que se buscar algum tipo de lógica, algum um tipo de critério para se estabelecer quem come e quem não come. Então esses caras vão começar a falar o seguinte, a galera mais velha que né, tá naquela região fala, ó, a partir de agora isso aqui é nosso, essa região aqui é nossa, essa cidade é nossa, e você vai procurar lugar para você ficar. Fala assim, pô, mas não era de todo mundo, né? Não é tipo, né?
partilhava tudo, falou, não, agora é nosso. Surge aí, galera, uma coisa muito louca, que é a ideia de propriedade privada. Não existia isso ainda. Essa coisa que a gente faz hoje, de falar, pô, isso aqui é meu, isso aqui é minha propriedade, aquela ali é tua propriedade, colocamos limites disso, não era algo que existia muito na cabeça dessa galera, né? Tipo, as pessoas se impunham como os dórios e tudo mais. Mas essa ideia do que nós temos isso por causa de algum tipo de direito e tal, e vocês não, começa a existir nesse primeiro momento, tudo bem? Então essa galera é meio que expulsa e vai, mais uma vez, aí, né, buscar outras regiões. E aí a gente está diante da que a gente chama de segunda diáspora grega. Tudo bem? É o segundo momento onde os gregos vão se espalhar para buscar aí novas terras, nesse momento agora, buscando novas terras férteis onde eles possam sobreviver. Tudo bem? Quando essa segunda diáspora acontece, a gente já não está falando mais do período homérico, a gente já está falando do período arcaico. Mas antes de entrar nisso, curioso, né? Roma foi fundada exatamente durante a segunda diáspora grega. Então, muitas das coisas que a gente tem aí apontam que Roma provavelmente foi fundada aí por descendentes, né, dos gregos nesse momento. Um descendente provavelmente de uma comunidade gentílica que cresceu demais. Tudo bem? Aí a gente entra no período arcaico, onde vai surgir de fato a polis, que é essa unidade, essa ideia de uma cidade grega totalmente independente, né, e autogerida, assim, onde não tem um estado maior, um reino, né? Os gregos não tinham um grande império, não tinham um grande rei. Cada cidade tem seu governante, as suas leis e o seu meio de agir, tudo bem? Como é que essa polis vai acontecer? Essa galera da segunda diáspora começar a se espalhar, eles vão achar terra. Eles vão conseguir se fixar e vão criar cidades ali. E eles vão continuar mantendo contato com aquelas outras pessoas que eles, né, foram aí, que eles eram parentes. Né? E eles vão começar a perceber o seguinte, pô, peraí, aqui na nossa terra tem bastante uva, por exemplo. Né? E a gente sabe que lá eles não têm uva, eles têm trigo, a gente não tem trigo aqui. Pô, por que a gente então não troca? A gente dá um pouco de uva para eles, eles dão um pouco de trigo para a gente. Começa a rolar um monte de troca comercial. Tudo bem? E aí, galera, o pessoal começa a pirar nesse lance da propriedade privada. Do tipo assim, beleza, a minha casa é minha, né? A tua casa é tua. Mas e a rua? Né? E a Ágora, que é o lugar onde eles vão, né, para tomar decisões e tal, assistir os teatros. E aquela árvore que fica, por exemplo, naquele pasto, não fica nem na minha casa nem na sua. Ela é de quem? Né? Então começa a surgir uma ideia de um outro tipo de propriedade, que é uma propriedade que não é de qualquer um, né? É de quem mora na cidade, mas não é uma propriedade minha ou tua. É uma propriedade nossa, é de todo mundo. Surge aí o conceito, então, de cidadania, galera. E a propriedade, então, né, essa propriedade que é de todos, ela passa a ser protegida. A cidade, então, passa a ser murada. Eles vão construir muros grandes para proteger o que a gente entende aí, né, como propriedade pública, que é a cidade como um todo. O que é algo muito inovador para esse pessoal. Antigamente, você vai ter muros, coisas assim, na casa das pessoas mais poderosas, né, dos líderes ali. Agora não, agora a cidade inteira está protegida. Então, quem vive dentro daquela cidade pode usufruir dela, né, e pode usufruir dos seus meios públicos. Mas não da mesma maneira. Como é que a gente define, então, quem é e quem não é da cidade? Aquele mercador, aquele cara que está sempre aqui vendendo. Ele é um cara que pode usufruir da propriedade pública? Não sei. Criança pode? Mulher pode? Começa essa discussão. E vai surgir um termo, então, chamado cidadania, que vai definir quem pode ou não pode usufruir totalmente dos bens que a cidade possui, dos bens públicos que a cidade possui, tudo bem? Então a cidadania meio que determinava quem era de fato alguém pertencente àquela cidade e com todos os direitos de usufruir daquilo que a cidade fornecia. Então esse conceito de cidadania surge também. Somente aí, quando a gente tem esse conceito da propriedade pública, propriedade privada e cidadania, todos juntos dentro de uma cidade protegida por todos, é que a gente pode falar que a gente tem uma polis grega, que quer dizer cidade. Tudo bem? Não é à toa que política tem esse nome, né? Vem de polis. Então, é o que a gente chama de cidade-estado grega. Tudo bem? É aí que a gente vai ter a formação de cidades como Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, tudo bem? Essas grandes cidades vão surgir, todas elas com uma concepção
né, de propriedade pública, de propriedade privada, e com regras de quem pode ser considerado cidadão na sua cidade. É diferente para cada uma, viu? O que Atenas considera como necessário para alguém ser cidadão lá é diferente do que Esparta considera, por exemplo. Mas a gente vai ver isso numa próxima aula, tá? Na próxima aula, galera, a gente vai falar aí da democracia ateniense, tudo bem? Mas essa aula vai ser um pouquinho diferente do que a gente fez aqui. Eu também vou usar slides com vocês, assim como eu estou usando aqui, tá? Porém, essa aula, se tudo der certo, ela vai ser no Meet, né? Aí, às 11 horas, né? No dia 8/6, que é a próxima terça-feira, tudo bem? A gente tem um feriado agora, voltando do feriado, tem segunda na terça, dia 8, a gente vai se encontrar lá. Espero que vocês possam comparecer, tá? Para a gente poder fazer essa aula na íntegra, que daí vocês podem tirar suas dúvidas e tudo mais. Tudo bem? Se ficou alguma dúvida sobre essa aula aqui, vocês podem postar aí, aqui no Google Sala de Aula mesmo, me mandar um e-mail ou me mandar um WhatsApp, tudo bem? Mas haverão também plantão no dia 8, no dia 15 e no dia 22, né? Eu vou aí do meio-dia ao meio-dia e meio estar disponível aí para vocês para tirar qualquer dúvida, seja dessa matéria, das matérias que já passaram, ou qualquer outra coisa que vocês aí quiserem, tá bom? Enfim, espero que tenha ficado claro aí para vocês, que deve a gente ter uma noção de como que essas cidades gregas vieram a surgir, vieram a aparecer, e qualquer coisa é só entrar em contato, beleza? Beijo para vocês, se cuidem aí, até mais.